Saiba que você não caiu nesse vídeo aqui à toa. Deus quer falar contigo através desse vídeo. Venho trazer um pouquinho de uma palavra muito forte. E eu senti o desejo de trazer essa mensagem tão forte, tão poderosa aqui para você. Eu quero convidar você a pegar a sua Bíblia, abrir ela juntamente comigo. Vamos meditar na palavra do Senhor. Eu quero que você abra Marcos capítulo 4, no seu versículo 35, que diz bem assim: E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe, passemos para outra margem. E ele, deixando a multidão, o levara consigo, assim como estava no barco, e havia também com ele outros barquinhos. Levantou-se grande temporal de vento, e subiu as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. E ele, estando na popa do barco dormindo, sobre uma almofada, despertaram-no, dizendo: Mestre, não te importa que perecemos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. E disse-lhes: Por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor, e diziam uns aos outros: Mas quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Gente, que palavra poderosa. Nesta passagem você vai ver que Jesus e seus discípulos entram dentro de um barquinho para irem para outra margem. E a gente pode ver que a palavra do Senhor vai dizer que Jesus se encontrava na polpa do barco. E, de repente, eles navegando naquele mar, eu creio que estava tudo calmo, tudo tranquilo, mas só que de repente acontece o inesperado. E o que acontece? Se levanta uma grande tempestade. Ali o vento se torna contrário contra eles. As águas dos oceanos já não estavam aquela calmaria, estavam agitadas. Diz essa história tão profunda que as águas, elas estavam entrando dentro do barco. E os discípulos, vendo aquele movimento, eles poderiam morrer em meio àquele oceano, começam a sentir medo e desespero. Muitas das vezes a gente passa por situações permitidas por Deus. Por muitas das vezes você está passando por um processo que é permissão de Deus e você está questionando e também tentando mudar o trajeto e o rumo em que Deus quer que você trilhe, o rumo em que Deus quer que você navegue. O mais interessante na passagem vai dizer que os discípulos, eles ali com medo, desesperados, eles olham para Jesus. Os discípulos, por um momento, deixaram de olhar para a tempestade e olharam para Jesus. Só que no momento em que os discípulos olham para Jesus, eles não olham com um olhar de adoração, eles não olham com um olhar de fé, eles olham com um olhar de questionamento, eles olham com um olhar de murmuração. Os discípulos, ao invés de olhar para Jesus e falar: Meu Deus, Jesus está conosco, logo essa tempestade irá passar. Não! Eles olham para Jesus e começam a questionar. E quando eles olham para Jesus, o que eles contemplam? Eles veem Jesus dormindo. No processo que você está passando, Deus, por muitas das vezes, necessita ficar em silêncio. Ele está querendo que você exerça a sua fé. Ele não quer que você seja um filho que o busca somente pelo que Ele pode te dar, somente pelo que Ele pode te oferecer. Ele quer que você exerça a sua fé nele. Porque além dele querer solucionar os seus problemas, Ele quer salvar a tua alma. E quando eu estava meditando nessa palavra, o Espírito Santo falou comigo bem assim: filha, eu estava na popa do barco. Eu fiquei curiosa. Eu falei: Senhor, quem fica na popa do barco?
Se você pesquisar, você vai ver que quem fica na popa do barco é o comandante. E Jesus, realmente, o comandante é o que guia o barco. E Jesus começou a ministrar muitas coisas através dessa palavra sobre mim. E ele falou assim, além de eu estar no comando daquele barco, eu estava trazendo segurança também. Eu estava trazendo direção. No momento em que Jesus dorme na almofada, não significa que Jesus não estava se importando com o sofrimento daqueles discípulos. Ele estava mostrando para aqueles discípulos que ele estava na popa. Eu sou o comandante do barco, então eu vou direcionar esse barco da forma que eu quero. E também vou trazer segurança, tanto para mim, tanto para os meus discípulos que estão aqui. O comandante é aquele que vai guiando o barquinho no oceano. Jesus estava ensinando os discípulos a confiar nele, a confiar na sua direção. Uma pessoa que é como uma folha jogada ao vento, que anda sem rumo, sem direção, que anda sem a voz do Espírito Santo de Deus, ela trilha caminhos que não levam para a eternidade. Porque que muitas das vezes a pessoa que alicerça a sua casa sobre a areia, ela não consegue suportar a tempestade. Porque o alicerce da sua casa é o que segura toda a tua casa. Porque a estrutura da tua casa, ela tem que ter um alicerce profundo. E muitas pessoas não querem mais se aprofundar na palavra. Muitas pessoas não querem se aprofundar na oração. Muitos de nós já não querem mais estar conforme Deus quer que estejamos. O Espírito Santo de Deus nos mostra quando estamos trilhando caminhos errados. Ele tenta te livrar. E quando o Espírito Santo de Deus começa a tentar te incomodar, a tentar te mostrar que você está trilhando um caminho errado e você fica ali teimando com ele, você não quer que ele seja o comandante do teu barco, as angústias dessa vida vai acabando com você. Você vai dando legalidade para a ansiedade, você vai dando legalidade para a depressão, você vai dando legalidade para a tristeza terrena. Por muitas das vezes você se encontra no fundo do poço e quando você olha para si mesmo, você não vê saída. Mas Jesus, Ele tem saída para nossas vidas. Eu não sei o que você está passando dentro da tua casa. Eu não sei se é o seu casamento que está te frustrando. Eu não sei se é um filho. Eu não sei o que você está passando. Só Deus sabe. E eu te digo, Ele sabe o que você está passando. Mas a gente está vivendo num tempo em que precisamos se tornar íntimo de Deus. Precisamos se tornar íntimos do Espírito Santo de Deus. Jesus, Ele quer te guiar. Jesus, Ele quer te dar direção. Mas para Jesus te dar direção, para Jesus te guiar, você precisa aceitar Ele como seu comandante. Você precisa aceitar que Ele que deve te dar direção. Chega de tomar a decisão. Chega de colocar a mão aonde Deus não mandou você colocar. Chega de tentar ajudar Deus a trabalhar. Quanto mais você tenta ajudar a Deus, mais as coisas vão piorar para a tua vida. Viver o processo não é fácil. Uma coisa que eu falo muito mesmo. Eu não esqueço daquilo que Deus me prometeu. Deus falou, Ele vai cumprir. Porque Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Mas eu também sei que Ele só vai cumprir as tuas promessas sobre a minha vida. Ele só vai completar a tua obra sobre mim se eu continuar deixando Ele me guiar. Se eu continuar deixando Ele me direcionar. O vento, às vezes o vento bate na porta da tua casa. O que você quer fazer? Você quer pular do barco, você quer abandonar Jesus.
Você quer largar Jesus no momento em que Ele quer derramar poder, quer derramar experiências sobrenaturais sobre a tua vida. Porque todo processo Jesus vai passar com você. Ele ainda vai te dar um lindo testemunho para você contar. Mas é necessário deixar Deus, Jesus, ser o seu comandante. E uma decisão, se entregue no mar da oração, que Deus vai te levar mais profundo. Quanto mais profundo você estiver na oração com Deus, mais coisas sobrenaturais Ele irá te revelar através da sua palavra. Não há maior revelação do que a palavra de Deus. Jesus guiou aquele barco. O mar se tornou agitado. As ondas eram contrárias, mas Jesus era o comandante daquele barco. Muitas das vezes a onda, por muitas das vezes o vento não cessa na tua casa por questão disso, por questão da desobediência. Deus, Ele quer que você obedeça a regra e a palavra dele. A regra é essa: siga o conselho de Jesus. Eu posso aqui falar várias palavras sábias, mas o maior conselho é a palavra de Deus. Siga o manual cristão, que é a Bíblia. Leia, tenha uma vida de comunhão, tenha uma vida de oração, tenha uma vida entregue a Ele. Porque quanto mais você entregue a presença de Deus, mais Ele te direciona a fazer o que é correto. Esses dias, essa semana passada, eu estava em busca por um sinal, em busca por uma direção. Quando a gente caminha na presença de Deus, a gente não pode tomar uma decisão precipitada. Você não pode tomar uma decisão que não provenha do Espírito. Ah, isso é bom, eu vou tomar uma decisão. Se Deus não confirmar, você não tem que ultrapassar a regra dele, a vontade dele. Então essa semana eu estava em busca por uma direção. Senhor, me guia o meu barco, Senhor, me dá uma direção, fala comigo, mas em secreto, na mente, porque tem coisa que é você e Deus, sabe? Tem coisa que só Deus pode saber. E ali eu falando com Deus: Senhor, por favor, fala comigo, ministra a tua vontade, Senhor, me direciona, por favor, eu não posso tomar uma decisão precipitada, me guia, me direciona, por favor. E eu ali suplicando pela resposta e esperando pela resposta em Deus. Demorou 7 dias e Deus, Ele me deu uma visão. E nessa visão Ele falava bem assim: espera, porque eu estou te contemplando, mas espera em mim. Continua no lugar onde eu te coloquei. Continua na minha posição, porque vou eu agir, mas no meu tempo. O tempo é de Deus. E ali Deus me trouxe a resposta. Quando eu acordei daquela visão, sabe, quando eu senti um alívio tão grande, o meu coração estava ali, sabe, preocupado. A Bíblia fala que devemos lançar toda a ansiedade sobre Ele, porque Ele tem cuidado de nós, tem zelado de nós. E ali eu lançando, durante esses 7 dias, pedindo uma direção a Deus do que fazer, de como agir. E Deus simplesmente fala: espera, eu vou agir no meu tempo. E quando eu acordo daquela visão, gente, meu coração parecia, sabe, um alívio. Um peso parece que saiu das minhas costas. Eu fiquei tão aliviado, fiquei com a alma tão leve. Sabe por quê? Porque a gente não pode tomar nenhuma posição sem que Deus não nos direcione. Deus tem que direcionar a sua vida. Você não pode ser um cristão que anda sem a direção do Espírito. O Espírito Santo tem que direcionar o seu espaço. Tem lugar que você não deve ir e você está indo. Tem pessoas que não devem conviver com você e você está deixando conviver. Às vezes você está num ambiente que não é para você estar. Às vezes você está tomando uma decisão precipitada, sem a direção de Deus, e lá na frente você vai olhar: meu Deus, por que eu não pedi a direção de Deus? E hoje você caiu nesse vídeo, não foi à toa. Deus quer dar uma direção para a tua vida. É necessário você buscar essa direção. Raine, como que eu faço para ser direcionada pelo Espírito Santo? Ore e espere a resposta dele, porque Deus vai te responder. Deus vai confirmar através da palavra. Deus vai usar o tempo. Deus vai fazer tudo para poder te mostrar, te guiar, te direcionar o caminho que você deve trilhar.
Porque esse é o nosso Deus. O nosso Deus sempre vai querer nos direcionar a caminhos que levam para a eternidade. O Espírito Santo de Deus quer te dar uma direção. Jesus quer direcionar os seus passos. Jesus quer direcionar o teu barco. Mas para ele direcionar o teu barco, ele tem que ser o comandante na tua vida. Eu espero em Deus que esse vídeo venha trazer um renovo para a tua vida espiritual. Assim como Deus deu uma direção para a minha vida, Ele quer direcionar a sua vida também. Em nome de Jesus, tome uma decisão hoje. Espere em Deus. Confia em Deus. Porque Deus ele vai te trazer uma resposta. E a resposta Ele vai te dar da forma que Ele quer te dar. Não espere profeta, não espere revelações futuras, porque tem muitas pessoas que só vão para a igreja para escutar a revelação. Espere a revelação divina, gente, divina que vem do céu para a sua vida. Essa semana eu estava pedindo uma direção a Deus e Deus me deu uma visão. Então espere em Deus, espere e tenha fé nessa espera. Porque tem muita gente que fala que está esperando em Deus e está ultrapassando a vontade de Deus. Esperar é confiar na resposta dele. Então espere com paciência no Senhor, que Ele irá agir em prol da tua vida. E eu vou ficando por aqui. Não deixa de deixar o like, tá, gente? Porque isso vai ajudar, né, o YouTube notificar a mais pessoas a ver esse vídeo. Deixe seus comentários, compartilha no grupo da família, compartilha com os seus amigos, com os irmãos da igreja. Vai compartilhando esse vídeo aí, tá, gente? Porque muitas pessoas precisam ter uma posição diante de Deus. E fiquem todos com Deus. Se assim o nosso Deus Todo-Poderoso permitir, eu volto. Tchau, tchau, gente. Deus abençoe a sua vida.